Aleluias. Hoje eu quero compartilhar com você sobre uma vida cheia do Espírito do início ao fim. Sabe o que é interessante? Deus não quer apenas que você comece bem. Deus quer que você conclua a carreira. Fala para o seu vizinho, Deus quer que você conclua a carreira. Sabe, muitas vezes nós começamos muitas coisas e nós não avançamos. Nós paralisamos. O medo vem nos paralisar. Algo vem para nos tirar a paz. Sabe, na vida cristã principalmente, você começa a vida cristã, é algo assim, um romance. Você já viu que todo o novo convertido, ele é apaixonado? Você está no primeiro amor, você gosta de ler a palavra, você gosta de orar, você gosta de estar envolvido com os irmãos, mas daqui a pouco você vai abaixando, você vai diminuindo ali o ritmo. E qual o problema disso? O problema é que isso vai tirando a sua paz, vai tirando ali a sua alegria, vai tirando do seu coração o desejo de avançar. Então quero falar para você, Deus quer que você conclua bem a sua carreira. Deus quer que você avance para aquilo que Ele te chamou. Eu quero ler com você no livro de 2 Pedro, capítulo 1, verso 2, diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. No livro de Provérbios, capítulo 4, verso 18, diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhar mais e mais, até ser dia perfeito. Por quê? Porque às vezes você começou bem, às vezes você começou motivado, você começou apaixonado, com o coração desperto, desejoso. Você queria envolver no trabalho, eu vou trabalhar com criança, eu vou trabalhar com jovem, eu vou fazer algo, eu quero trabalhar no encontro. Mas com o passar do tempo, isso vem se esfriando. Sabe, tem muitas circunstâncias que acontecem nas nossas vidas que nos levam a diminuir a velocidade ou nos levam a diminuir o ritmo. Mas hoje eu vim trazer uma palavra de ânimo para você. Deus vai te fortalecer para concluir a sua carreira. Amém? Deus vai te fortalecer para que você possa chegar no final da corrida e receber a coroa de glória. Deus tem uma coroa preparada para você. E Deus quer que você se apaixone, que você se envolva. A palavra ela é clara, ela fala que o Senhor, Ele multiplica a graça sobre a sua vida. Por que ela está multiplicando? Porque à medida que você caminha, que o seu coração pesa, que as coisas vêm, o Senhor libera mais graça para que você possa ir mais longe, para que você possa desfrutar de mais coisas. A palavra do Senhor, ela fala que isso vai ser como uma luz, que ela vai brilhando, brilhando, você vai amadurecer em Deus. E eu quero falar com você sobre isso hoje. Sabe, o casal, quando ele está apaixonado, quando ele está no começo da carreira, no começo da história, ele também é assim. Vocês já repararam que depois que casa, parece que diminui a velocidade, diminui a intensidade? E você que é casado, você tem que saber algo. Por mais que diminua, por mais que se acostume, todos os dias você tem que investir. Você tem que investir no cuidado, no amor, no zelo. Você tem que investir no seu relacionamento. Tem gente que vai casar que já está cutucando, que já está falando, fica de olho. Preste atenção, Deus vai preparando você. É a vontade de Deus que o casamento se esfrie? Não. Sabe, tem muitos casais que eles se casam e o casamento vai se esfriando. Por quê? Não tem ninguém para orientá-los, para falar na vida deles. Fala, olha irmão, você precisa tratar ela melhor. Fala para ela, fala, olha, você precisa aprender também a perdoar. E isso esfria o casamento. Mas hoje eu não vim falar de casamento, eu vim falar para você do princípio de permanecer cheio do Espírito. Porque é o mesmo princípio. Porque da mesma maneira, seu celular está tocando aí. Porque da mesma maneira que você precisa cultivar o seu casamento, você também precisa cultivar o enchimento do Espírito. Levanta a sua mão, olha para mim e fala assim, eu preciso
cultivar na minha vida o enchimento do Espírito. Pastor, como que funciona isso? Parece com uma corrida. Isso aqui é a mesma coisa de uma corrida. Você já viu como que funciona uma corrida, né? Uma maratona? No livro de Hebreus capítulo 2, verso 1 fala assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É uma corrida. Mas o que ele fala? Corra com perseverança. Eu que estou um pouco fora de forma, se eu correr um pouquinho, eu já estou enrolado. Mas tem corredor que corre ali 42 quilômetros, que é uma maratona. Ele até começa, nos primeiros 5 quilômetros, ele está tranquilo, né? Beleza, vamos que vamos. Olha, sorri. Daí 10 quilômetros, ele já não conversa mais, ele já fica mais calado, mais sério. Dá 20 quilômetros, ele já está morrendo. Mas ele vai trabalhar para concluir a carreira. Pastor, que é isso? Eu quero falar para você hoje, irmão, algo de Deus no seu coração. Entenda que você às vezes cansar, você às vezes ser atacado no meio da corrida, não é algo que vai te desaprovar, é algo que pode acontecer. Mas se acontecer, você precisa saber que Deus tem renovo para você, que Deus quer te fortalecer, que Deus quer te levantar. Que você cair pode acontecer, mas que Deus quer levantar você. Amém? Estão me acompanhando? Sabe o que é interessante? A palavra de Deus, ela fala a respeito daqueles que confiam no Senhor. No livro de João capítulo 1, verso 16 diz assim: porque nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Põe a mão assim, ó. Fala assim, graça. Não, agora sobre graça. Joga a mão para cima de novo. Graça sobre graça. Você tem uma dificuldade? Tem graça. Pastor, essa dificuldade veio, agora vem uma maior. Tem mais graça. Não tem outra dificuldade, agora tem mais graça. À medida que a dificuldade vem, Deus vem e libera graça, para que você seja renovado. Olha o que a palavra de Deus fala em Isaías capítulo 40, verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Se eu sou o que está correndo a carreira, confiado no Senhor, eu posso até cansar, eu posso até em um momento me sentir fraco, mas o Senhor tem uma promessa: eu vou ser renovado, Ele vai me renovar. A palavra fala que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, ou seja, graça sobre graça. O Senhor te renova e te leva a uma posição maior do que você estava antes. Vocês já viram como que funciona o renovo da águia? A águia, quando ela está velha, as asas começam a pesar, a ficar engorduradas, ela já não tem mais aquela liberdade do voo, as garras crescem, então ela não consegue caçar, e o bico também entorta, ela não consegue mais predar ali a sua comida. Então a águia, ela se isola, vai para um local, fica sozinha em cima de um monte, ela encontra uma pedra e ela começa um processo de renovo. Ela arranca todas as suas penas, depois ela arranca as suas garras, depois ela bate o bico na pedra até que o bico caia. E ela fica ali durante um período de tempo, até que as penas nasçam de novo, que nasça uma nova garra e nasça um novo bico. E ela voa dali depois completamente renovada. Pastor, mas é um processo doloroso. Às vezes, reconhecer e arrepender, que é uma mudança de mente, para nós é um processo doloroso, mas nos leva a desfrutar de um renovo em Deus. Deus tem renovo para você. Deus quer levar você a lugares altos. Amém? Quantos estão comigo? Amém? Pastor, o que pode me atrapalhar aí no cumprimento da carreira? A primeira coisa, você pode ficar cansado. Quantos aqui às vezes se sentem cansados? Pastor, como que é isso? Eu vou contar para vocês. Eu sou pastor
Já tem um bocado de tempo que eu estou nessa carreira. E por muitas vezes é um negócio que está queimando no meu coração e que é poderoso e que eu venho orar às 6 horas da manhã com o Douglas e amém. Mas tem dia, eu acho que foi essa quinta-feira agora, a hora que o despertador tocou 6 horas da manhã, meu olho estava assim. Eu falei, eu não dou conta, eu estou cansado. É um cansaço natural. Às vezes a gente se sente desanimado. Aquele cansaço natural. Eu falei, nossa Deus, eu tenho que ir mesmo, tenho que levantar agora da cama. Mas eu levantei e vim orar. Tem algo de bom em mim? Não. Mas o Senhor estava me fortalecendo. Quantas vezes nós passamos uma caminhada, nós temos o ânimo, nós queremos ir, eu quero ir para o acampamento da igreja, eu quero estar envolvido no trabalho, eu quero fazer, mas chega um momento que parece que eu estou cansado, que eu não quero, eu quero sentar no banco e eu quero ouvir a palavra. Eu observo muito assim, eu e a Jéssica, nós fomos enviados, estamos aqui trabalhando, mas muitos dos irmãos que nasceram junto conosco, que trabalharam junto conosco, que tinham uma disposição junto conosco para investir no reino, para trabalhar, acabaram parando. Eles pararam de liderar, pararam de trabalhar nas coisas da igreja. Por quê? Porque se sentiram cansados. E eu não estou aqui para condenar nem para apontar o dedo para ninguém. Eu estou aqui para dizer que o Senhor, Ele quer nos renovar. Sabe, às vezes nós nos sentimos cansados e não tem nada de errado em sentir cansado. Tem algo de errado quando eu me sinto cansado e eu permito que esse cansaço paralise a minha fé. Deus não quer que você tenha uma fé paralisada. Às vezes você vai questionar, será que eu fui chamado por Deus para isso? Tem 7 anos que eu estou aqui trabalhando, 7 anos que eu estou investindo, 7 anos que eu estou batendo, parece que não vai. Mas eu quero falar para você, Deus quer renovar você. Deus quer te levantar. A palavra de Deus, em Mateus capítulo 3, verso 17, diz assim: E eis uma voz dos céus que dizia: Esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Pastor, o que é comprazo? Comprazo é em quem eu tenho prazer. Sabe o que é interessante? A palavra de Deus, quando ela fala a respeito de renovo, ela fala a respeito de amor. Está tudo tranquilo aí? Olha para mim aqui. Sabe o que Jesus tinha feito nesse dia do batismo? Qual a obra o Senhor tinha feito no dia que ele foi batizado? O Senhor não tinha feito nada. Ele ainda não tinha curado ninguém, ele não tinha multiplicado nada, ele não tinha ressuscitado nenhum morto. Nenhuma obra havia sido feita ainda. Mas o Senhor falou para ele: Ele é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Tem uma irmã aqui na igreja, que hoje ela não está aqui, então não posso falar o nome. Mas esses tempos atrás, ela conversou comigo, com a pastora, e ela demonstrou para nós que ela estava cansada. E eu me lembro de sentar com essa irmã. Eu não chamei atenção, eu não falei nada que viesse a exortar, mas eu falei para ela da realidade de quem Deus é. Deus é um pai, Deus se importa, que Deus amava ela. E hoje eu tenho alegria, quase todo dia ela me manda uma mensagem, ela compartilha algo comigo, que ela tem sido renovada em Deus, que ela tem andado feliz, que Deus fala com ela, que ela está motivada, que ela quer trabalhar, que ela quer fazer. Pastor, por quê? Porque naquele dia eu levei ela a meditar que ela era amada. Pastor, eu ando cansado, eu ando abatido. Eu quero falar para você, coloque os seus olhos no quanto você é amado. Sabe, vou te contar algo. A palavra fala a respeito dos servos que receberam talentos. E aqueles servos receberam talentos, e o primeiro servo multiplicou o talento, o segundo servo multiplicou o talento, o terceiro servo multiplicou o talento. Está correto? O terceiro servo chegou no Senhor e falou: Senhor, eu sei que o Senhor é um homem severo,
que ceifa onde não semeou e recolhe onde não plantou. Por isso eu enterrei o meu talento. Preste atenção, aquele servo enterrou o talento. Por que ele enterrou? É o que nós estamos falando. Ele parou, ele cansou, ele não quis trabalhar, ele não quis fazer, porque ele achava que o seu senhor era um senhor mau, que colhia aonde não tinha plantado e ceifava onde não tinha semeado. Se você não medita no amor, se você não recebe graça, se você não olha para Deus com olhos de saber que Deus trabalha em seu favor, você vai cansar, você vai parar. Nós somos uma igreja em célula. Eu tenho que trabalhar com você para que você possa liderar, para que você possa influenciar outras pessoas, para que você possa levar essa vida para outras pessoas. Mas sabe por que às vezes você... eu nem queria nem ir para a célula, eu queria parar, eu queria desistir, eu não queria nem ir para o culto. É porque muitas vezes os seus olhos estão em você, na sua capacidade, no seu erro, ao invés de estar no amor de Deus. Ao invés de estar olhando para o que Deus tem para você. Eu quero falar para você, medite no amor. Sabe o que é interessante, irmãos? No momento do batismo, Jesus estava no lugar mais baixo de Israel. O Rio Jordão, ele vai para o Mar Morto. É o local mais baixo. E Deus falou para ele: ele é meu filho amado, eu tenho prazer nele. Mas tem um segundo momento. Jesus sobe no monte. O Monte da Transfiguração é o local mais alto. O dia que ele estava bem, o dia que estava tudo dando certo, ele estava correndo a carreira. E olha o que ele fala. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Deus te ama no dia que você está lá embaixo, mas Deus te ama também no dia que você está lá em cima. No dia que está dando tudo certo, Deus te ama. No dia que está dando tudo errado, Deus continua te amando da mesma maneira. O que te dá força para avançar, o que te dá força para continuar fazendo, para continuar pregando, para continuar orando, para continuar se relacionando, é saber que em todos os dias Ele continua te amando. Qual o primeiro problema que paralisou a caminhada? O cansaço. Mas nós temos outras coisas que paralisam a caminhada e que nós precisamos vencê-las. Sabe? Porque é o amor de Deus que vai nos renovar. Mas olha, ele fala, Romanos 5,5, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito. 1 João 4,16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Fala assim: eu sou amado, eu não vou parar, eu não vou cansar, porque eu sou amado. Mas ele continua. Talvez você possa tropeçar, sabe? Tem uma história que eu acho fenomenal. Uma maratonista, uma mulher, naquele que fica dando volta assim. Ela estava correndo e ela estava na frente, ela estava ganhando. Mas em um determinado momento ela tropeçou e ela caiu e as concorrentes todas passaram. E aí ela levantou e continuou correndo. Todo mundo que estava assistindo a corrida pensou: pelo menos ela vai concluir, né? Vai ser honroso ela concluir. E ela foi dando volta, foi alcançando o grupo. Quando chegou na última volta, ela correu com muita vontade. Ela jogou a cabeça e os braços para frente. E ela ganhou a corrida. Ela tropeçou, mas ela continuou. E ela chegou ao final e venceu a corrida. Pastor, o que é um tropeço? Talvez o tropeço na sua vida é o pecado. Talvez você se afasta de Deus, se afasta da vida da igreja. Você para aquilo que o Senhor te chamou para fazer. É um tropeço. Sabe qual que é o problema do tropeço? O problema do tropeço não é você tropeçar. O problema do tropeço é o dia que você tropeçar, você ficar caído e não confiar que o Senhor quer te levantar para que você possa continuar. Tropeçar pode ser que aconteça, mas Deus quer que você continue. Deus quer que você avance.
Romanos 8:1 fala: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, porque você tropeçou, você caiu, mas a condenação não pode te parar. Preste atenção aqui em mim. O livro de Apocalipse capítulo 1 verso 5 fala que os seus pecados já foram lavados. O seu pecado não é um problema mais para Deus. Deus perdoou todos os seus pecados na cruz. Pastor, Deus gosta do pecado? Não, Deus não gosta. Deus não gosta do pecado porque o pecado é mau. Mas Deus já perdoou. Esse pecado hoje não é mais um problema. O problema é a condenação, porque o dia que você peca, o diabo vem e fala na sua mente, ele te condena, ele gera peso e você fica paralisado. O tropeço te paralisa. E eu quero falar para você: levanta, avança, declare que você é perdoado e que o Senhor tem o melhor para você. Levanta suas mãos, declara assim: eu sou perdoado. Fala com fé: eu sou perdoado. Eu rejeito toda condenação. Eu posso avançar. O livro de 1 João capítulo 2 verso 1 fala assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado. Você pode, o Senhor não quer que você peque, mas por algum acaso você tropeçar, se por algum acaso você pecar, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O diabo vai vir te acusar. Vem cá, Douglas. E o diabo chega para falar na sua mente: fala, você pecou, você está lascado, Deus não te ama mais. Sabe o que você tem que fazer? Vou te ensinar agora. Fala assim: vai falar com o meu advogado. Vai falar com o meu advogado. Eu não tenho nada a ver com isso mais. Amém? O dia que o diabo vier te acusar, fala para ele: eu tenho um advogado. Fala com ele. Você não precisa falar comigo não. Isso aí, vai falar com ele. Jesus Cristo é o meu advogado diante do Pai. Ele intercede por mim. O Senhor falou para que eu não pecasse, mas se eu pecar, Ele continua intercedendo por mim. Não tem mais condenação. Qual que é a terceira coisa que pode te parar na carreira? Sabe? Se você está ferido. Pessoas são falhas e acabam ferindo outras pessoas. Ah, pastor, o que me parou foram os relacionamentos. O pastor da igreja falou isso para mim. O pastor nunca foi lá em casa. O líder me destratou. Tinha uma panelinha na igreja e eu não aguentei aquele negócio porque eu não fazia parte da panela. Sabe, irmãos, relacionamento sempre vai ter problema. Gente é gente. Um dia alguém vai te desagradar. Nós não somos uma igreja perfeita. Talvez você vai desagradar comigo também. Eu sou cheio de problema, sou cheio de falha. Mas sabe o que é interessante? Pelas feridas de Jesus nós fomos sarados. Talvez você vai ser ferido, mas dessa ferida vai emanar vida. E essa ferida vai ser o ponto forte para que você possa liberar vida sobre outras pessoas. Isso aí vai ser o ponto para que você possa avançar, que você possa ministrar a vida. Isaías 53:5 fala: pelas suas pisaduras fomos sarados. Você foi sarado. O que é ser sarado? Você recebeu perdão. Agora você pode perdoar. Eu estou aqui falando para você. Talvez você parou no meio do caminho, a carreira sua, e desanimou por alguma dessas coisas. Hoje o Senhor quer te renovar. Hoje o Senhor quer te levantar, para que você conclua a carreira. Irmãos, quantas pessoas que não estão hoje na vida da igreja estão distantes, porque um dia foram feridas. Talvez você tenha sido ferido também. E você pode falar para elas: fala, eu fui ferido, mas eu conhecia Jesus de uma maneira diferente. E Deus quer te restaurar, Deus quer te levantar. Você pode levar isso para ela. Para nós finalizarmos, quando nós olhamos para a carreira, nós temos algo importante. Se você está indo na direção correta. Talvez você não cansou, talvez você não tropeçou, você não está ferido, você está correndo bem.
mas você está correndo no rumo errado. O mundo fala assim: todos os caminhos levam a Deus, mas a Bíblia fala que apenas Cristo leva a Deus. Ele é o único intermediador entre Deus e o homem. Sabe, não existe outro caminho, não existe outra saída. Talvez você tenha tentado se relacionar com Deus com base no seu mérito. O que é o mérito? O seu merecimento. O que você faz? Você está correndo no caminho errado. Sabe, tinha um corredor que ele estava muito distante do pelotão, na frente. Era só ele virar a curva que ele ia ganhar a corrida. Só que na hora de virar, ele estava tão empolgado que em vez de virar para a direita, ele virou para a esquerda. E quanto mais ele corria, mais ele distanciava do alvo. No final, ele perdeu a corrida. Por quê? Ele estava indo na direção errada. O que agrada a Deus hoje? Qual o propósito de Deus para você? Na semana passada nós compartilhamos muito. Deus quer restabelecer o relacionamento. Ele quer te mostrar a graça para que você o conheça. Deus quer que você tenha clareza da imagem para que gere domínio. Nós falamos disso porque é o propósito por qual você foi criado. Tenha isso no seu coração. Não corra uma carreira errada. Pastor, eu estou correndo para ser salvo. Eu quero te contar algo. Você já foi salvo. O dia que você aceitou a Jesus, a obra dele veio e você recebeu a salvação. Efésios 2:8 fala assim: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente, você recebeu. Agora você precisa caminhar a carreira. Agora você precisa avançar, manifestar a glória. Você precisa edificar o seu coração no relacionamento, conhecer o Deus de uma maneira graciosa, para que isso te leve ao propósito final de completar a carreira. Existe um reino para ser conquistado. Deus quer que você avance para conquistar esse reino. Não adianta correr para o rumo errado. Não adianta correr se você não tiver revelação da graça de quem é Deus. Eu vou ler só a referência de baixo. Gálatas 5:4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Não se justifique pela lei. Confie na obra de Cristo. Coloque o seu coração na obra dele e descanse na obra de Cristo. Amém? Quero te convidar a ficar de pé. Eu não sei qual a sua situação, qual a maneira que você chegou aqui hoje. Talvez você chegou aqui hoje cansado. Talvez você chegou aqui hoje desanimado, abatido. A carreira parece que está grande, parece que está difícil. Talvez você chegou aqui hoje ferido, as pessoas te machucaram. Quero te falar, libera perdão sobre elas. Talvez você chegou aqui hoje sem saber para onde você vai, para onde que eu vou correr. Eu quero convidar você a manifestar o reino de Deus. Coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Sabe, Deus tem uma carreira para você completar. Você não está aqui no mundo apenas para trabalhar, ganhar dinheiro e viver como se não houvesse o amanhã. Você está aqui no mundo porque Deus tem algo para a sua vida. Você está aqui no mundo porque o Senhor te colocou aqui para estabelecer o reino dele. E isso é poderoso. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, que você começasse agora a falar com Deus, que você começasse agora a orar. Abre seu coração para o Senhor. Sabe, você não pode sair daqui sem ter revelação. Poder no toque de Jesus. Sinta a presença de Jesus nesse lugar. O cego não podia ver Jesus, mas Jesus tocou em sua vida. Creia no poder de Jesus e Ele vai tocar em sua vida nessa noite. Quero que você receba ore. a cura, receba o milagre de Jesus. Receba a salvação. O seu relacionamento receberá cura. Eu
quero convidar você que anda cansado. Você necessita, coloque diante do Senhor. Eu quero orar pela sua vida, ministrar o amor de Deus sobre você hoje. E a Sai sua do seu vida lugar, vem nunca aqui à mais será a frente. mesma. Pode vir. O Senhor quer renovar no seu coração esse amor. Talvez você não anda cansado, mas você está ferido, você está desanimado, sem saber o seu propósito. Sai do seu lugar, deixa eu orar, impor as mãos sobre você. Com triste eu andei até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus.